Saudações a todos, muito obrigado por prosseguirem esse curso sobre as questões de bioética à luz do catecismo, à luz do magistério da Igreja. Hoje o nosso segundo encontro é sobre o tema do nascituro e em torno dele a gente vai conversar várias questões relacionadas aos desafios de bioética em relação ao início da vida. Sempre peço para verificar se o som está audível, se você está escutando. Entre o momento que eu falo e você responde, passam aí mais ou menos 40 segundos. Mas se você puder responder aí nos comentários que está ouvindo bem, eu fico realmente agradecido. Eu vou avançando aqui nos nossos slides. A palavra nascituro, na sua raiz, na sua etimologia, na sua semântica, ela significa aquele que nascerá. Como futuro significa o que será, nascituro significa o que nascerá. E nessa aula de hoje, nessa conversa, nesse assunto, a gente vai falar bastante desses termos: zigoto, embrião e feto. Eu gostaria que vocês imaginassem a dificuldade da gente fazer uma abordagem de um assunto tão grande como esse, dentro aí de 60, um pouco mais de tempo, 60 minutos, um pouco mais, e que junta o assunto do conceito de pessoa, que é um tema tão importante para a abordagem cristã, elementos que são de ordem de biologia ou de genética, e que aí supõe um tipo de conhecimento bastante específico, e a gente juntar isso tudo e refletir à luz de tantas coisas que vão aparecendo dentro do debate. Então, peço a vocês que assistam esse vídeo uma vez, duas, três vezes, né? Também leiam aqueles textos que foram já indicados, isso tudo pode contribuir bastante para a compreensão de cada um. A gente prossegue. Quando o assunto é bioética e início da vida, eu gosto de fazer uma pontuação de que a gente vai falar principalmente da vida humana individual. Bioética, início da vida, eu poderia me perguntar da vida vegetal, da vida animal, da vida humana em geral, né? Isso pode ser corresponder ao assunto início da vida. Quando é que a vida inicia no planeta? E aí a gente teria abordagens diversificadas para falar. No caso aqui, nós vamos nos preocupar com o início da vida humana individual. Então, o início da minha vida individual, o início da sua vida individual. Que essa expressão ela fique muito clara para a gente. A gente vai falar bastante de embrião, mas eu estou preocupado com o embrião humano. A gente vai falar bastante de feto. Eu estou preocupado com o feto humano. Então, que isso fique bastante claro no início agora da nossa aula, da nossa partilha, dessa conversa que a gente faz sobre esses assuntos. Então, nesse momento, a nossa preocupação é o conjunto das questões éticas que dizem respeito ao início da vida humana individual. Se isso fica claro, a gente pode prosseguir. Quais são os assuntos que aparecem quando a gente fala do início da vida humana individual? Então, o primeiro assunto, aquele mais conhecido, também bastante já refletido, tantas opiniões e tantas divergências também em relação a esse assunto, é o assunto do aborto. Então, ele aparece, por exemplo, em várias formas de discussão, mas sempre a gente tem que se perguntar: o aborto diz respeito ao quê? Então, vocês vão ouvir, há uma tendência
das pessoas não chamarem o aborto de aborto, mas chamam o aborto de interrupção. Interrupção da gravidez. A gente vai observar que tem muitas coisas que tentam, por exemplo, modificar a linguagem para que, mudando o jeito de falar, aquele assunto que às vezes é bastante desagradável, ele fica um pouco mais palatável, um pouco mais saboroso, um pouco mais suave, né? Mas que a gente não se deixe enganar. Quando você fala de interrupção da gravidez, você está falando de um aborto. Então, de uma decisão deliberada, direta, de tirar a vida de um indivíduo da espécie humana. Veja como é importante a gente ficar nessa expressão vida humana individual. Também aparece como assunto importante para a gente aquelas situações assim. Uma pessoa ela não consegue ter filho, então tem um casal que já convivem junto há bastante tempo, estão casados, tentando, desejando, tentando ter um filho, e não conseguem ter o filho pelo caminho comum da natureza. E aparece aí a sugestão, a possibilidade de que recorram a técnicas de reprodução humana assistida. E a gente poderia falar de várias, eu destaco aqui, especialmente, principalmente, a chamada inseminação artificial e depois a fertilização in vitro com transferência de embrião. Veja, mesmo que a gente não entre nos detalhes dessas técnicas, tem várias coisas que, em referência ao início do nosso curso, nós já conversamos, até mesmo mencionando documentos da igreja que discutem sobre isso. Mas, de qualquer maneira, são assuntos que aparecem e lá na frente, depois, a gente vai fazer uma revisão à luz dessa conversa, como que ficam, então, essas coisas. Eu gostaria que a gente evitasse, por exemplo, a diabolização dos recursos da medicina. Então, pode ser que realmente haja tantas técnicas, abordagens, que do ponto de vista cristão, do nosso ponto de vista cristão e católico, a gente não concorde. A gente entenda que isso seja um atentado contra a dignidade da pessoa humana. Mas toma cuidado para não criar uma linguagem que é bastante agressiva, como se o médico o pesquisador, o médico que está ali tentando resolver algum problema, ele fosse uma pessoa de índole ruim que simplesmente estivesse querendo espalhar o mal pelo mundo. Então, acho que essa forma de diabolização, ela não é pertinente, não é essa abordagem que a gente usa, mas principalmente de entender algumas coisas também na cultura que estão atrás desses mecanismos de trabalho, de desenvolvimento. Mas a gente vai voltar nisso depois. E aí aparece um assunto importante, por exemplo, aquela pessoa então que fez a fertilização in vitro, ela preparou alguns embriões com a possibilidade deles serem depois implantados no útero, né? Mas houve uma sobra, ficaram 2 ou 3 ainda sobrando. E aí tem a necessidade de manter congelado para uma possibilidade de tentativa de implantação posterior. Veja, mencionando desse modo, eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu estou dizendo os cenários de debate que aparecem quando o assunto é bioética e início da vida humana individual. Congelamento de embrião. O que isso significa? Já já a gente vai se perguntar o que é o embrião. É já um ser humano? É uma pessoa? Como é que a gente conversa sobre isso? Quando eu falo de pessoa, você vai pensar sempre alguém com quem você consegue conversar, alguém com quem você compartilha a sua vida. O embrião, ele dá conta de dialogar com você? Como é que fica isso? Então, a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai observar algumas coisas que vão trazer para você um entendimento diferente. E naqueles casos, por exemplo, que identificam que o embrião ele não está dentro de um tipo de padrão de possibilidade de implantar, e que sugerem o descarte desse embrião. Ou então que ele seja doado para ser destruído
retirada dele, né, aquele conjunto de célula-tronco embrionária, para poder fazer um tipo de pesquisa sobre tratamento. O que é isso? Como é que a gente debate sobre isso? Qual que é o nosso ponto de observação e de reflexão? E aí, entrando já no assunto que apareceu, vira e mexe, vocês encontram algum noticiário que, olha, precisa fazer pesquisa com célula-tronco embrionária. Célula-tronco embrionária sempre supõe a morte do embrião para poder aquele conjunto de célula ser retirado e fazer ali algum tipo de pesquisa. Mas o que isso significa? O que isso implica? E aí a gente poderia pensar, por exemplo, projetos de engenharia genética que são usados para, supostamente, melhorar a condição humana. Então, vamos imaginar que agora ninguém vai nascer mais na forma comum, vai nascer todo mundo preparado por fertilização in vitro com transferência de embrião. E agora a gente vai fazer com que o ser humano não nasça mais com tal tipo de problema. O que é o problema? Bom, o problema pode ser desde uma má formação cardíaca, que a pessoa vai ser um cardiopata, vai ter um tipo de problema cardíaco, mas a gente pode também preparar o embrião para que a estatura média seja uma estatura mais elevada do que naquele país se costuma fazer. O que isso significa para a gente? Do que a gente está falando quando esses assuntos aparecem? Então, tudo isso gira em torno dessa palavrinha que a gente já viu no começo, do nascituro. Desde o momento do zigoto, ou então a interferência do embrião, ou, por exemplo, e se você faz um exame pré-natal e identifica que aquela criança ela vai ter algum tipo de doença. O que se faz? Né? É, a, então interrompe a gravidez, faz um aborto, para que não nasça uma criança com um problema de saúde. Voltando no assunto de pesquisa com célula-tronco, é sempre importante pontuar, né? Existe célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta. Célula-tronco adulta não supõe a destruição de ninguém. Então, por exemplo, eu posso retirar célula-tronco do cordão umbilical. Eu posso retirar célula-tronco da raizinha do dente, da medula óssea. Posso reprogramar célula da pele para ser célula-tronco. Então, eu estou falando de células-tronco que não supõem a destruição do embrião. Quando eu falo célula-tronco embrionária, eu suponho a destruição, a morte do embrião, para que aquela estrutura ela seja desmontada e aquelas células possam ser estudadas. Então, tenham isso claro. Célula-tronco embrionária supõe a destruição do embrião. Célula-tronco adulta é a retirada de um tipo de tecido de célula que é tronco também, mas aí há uma diferença. Célula-tronco embrionária supõe a destruição do embrião, e a gente vai entender que é, do ponto de vista da igreja, inaceitável, porque é a destruição de uma pessoa, mas a célula-tronco adulta é aquela retirada do cordão umbilical, é aquela retirada de algum tipo de tecido que ela tem a possibilidade de se modificar em outras células. Deixo aí para vocês uma provocação interessante, já que esse assunto ele apareceu. Todas as vezes que você encontrar que houve um tratamento com célula-tronco e que ele está trazendo benefícios, está avançando na pesquisa, só dá uma lida direitinho, não fica só com a chamada da notícia, não. Me responde depois, aí você me procura, pode me procurar nas redes sociais e diz: olha, padre, eu vi uma reportagem sobre avanços de tratamentos que estão tendo resultados positivos com célula-tronco. Aí você me fala se é com célula-tronco embrionária ou célula-tronco adulta. Você vai ver que é com célula-tronco adulta. Célula-tronco embrionária sempre traz depois algum tipo de desenvolvimento inadequado. E a gente pode depois, e a gente vai ter a oportunidade de explicar por quê. Então vejam que esse universo inicial, ele é bastante quente, é bastante polêmico, e aí tem um ponto importante que vocês vão observar
na argumentação da Igreja Católica. Alguns imaginariam que a Igreja Católica, quando ela vai falar dessas coisas, ela vai pegar a Bíblia, ela vai pegar a vida de um santo, e ela vai usar isso tudo como argumento. Veja, tudo isso da Igreja é justamente a sua motivação. Nós temos sim uma visão de que a vida do ser humano ela tem também uma dimensão espiritual e transcendente. Mas quando nós falamos da defesa da vida, nós usamos argumentos que são da ordem da biologia e da racionalidade para a gente justamente sustentar o que a gente pensa. Lembra da semana passada, do encontro anterior, da aula anterior, que a gente falava que a igreja, nas questões de bioética, ela se fundamenta, claro que ela tem a sua preocupação moral, né, aquilo que é a revelação, mas ela sempre se pauta nas questões de antropologia e nas questões de ética. Então, fiquem muito atentos a isso, porque essa é a forma como a igreja ela argumenta em relação a esses assuntos. Ela não apela para o discurso religioso, porque hoje a sociedade é plural. Se eu for falar de religião, há várias opiniões religiosas. Ela não apela para alguma argumentação bíblica, mesmo que ela tenha essas motivações que são de ordem bíblica, mas ela apela para um discurso que seja racional, em constante conhecimento, também com a biologia e com essas coisas relacionadas à ciência. Fiquem atentos a isso é super importante. Agora a gente avança e aí eu quero mostrar para vocês quais são os passos que nós vamos fazer então nesse desenvolvimento do curso. Então a gente colocava aqui antes esse panorama dos principais ou dos assuntos um pouco mais polêmicos sobre as questões de bioética e o início da vida humana individual. E aí, como é que a gente organiza essa conversa? Por onde que a gente vai? Eu digo a vocês, é um assunto bastante delicado, porque ele exige, ao mesmo tempo, o entendimento de algumas questões técnicas de ordem de biologia, de genética, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas que são de ordem filosófica, de ordem teológica também, e que deve aí estar diante da nossa reflexão. Então, eu tentei organizar dentro de alguns passos para que a nossa reflexão ela seja um pouco mais devagar, mas ao mesmo tempo bem pontuada. Então, a primeira pergunta que a gente vai tentar responder: o que é o embrião humano? Estou falando, toda vez que eu usar essas palavras, embrião, zigoto, feto, estou sempre pensando no humano. O que é o embrião humano? Então, a gente vai discutir o assunto do estatuto ontológico do embrião humano. Né? Eu adianto o assunto. O embrião é um indivíduo da espécie humana. E assim como qualquer indivíduo que está diante de você, que dialoga, que grita, pede socorro, implora pela sua atenção, o embrião não tem condições de fazer essas coisas, mas do ponto de vista biológico, ele é a mesma coisa que um ser humano adulto, que uma criança, que uma pessoa idosa. Então, o estatuto ontológico do embrião quer dizer o que ele é diante da gente. Depois, eu apresento para vocês, principalmente, dois tipos de direcionamento de coisas da nossa cultura que criam uma dificuldade grande quando a gente vai falar dessas questões da vida humana. Então, são algumas coisas na ordem da cultura, do entendimento, do nosso jeito de ver e de enxergar as coisas, e que podem atrapalhar o nosso debate. E isso vai ser interessante que vocês prestem atenção, não só o que eu vou dizer, mas consigam perceber a ressonância disso no dia a dia. E aí é um verdadeiro desafio. Depois a gente vai olhar o assunto do conceito de pessoa, as suas dificuldades, né, principalmente dentro desse contexto cultural. E aí a gente vai falar de alguns elementos bem pontuais do desenvolvimento do indivíduo da espécie humana. Então, qual é a nossa história? Quais foram os estágios da nossa existência? Em cada um desses estágios, a gente era outra coisa? E só agora que a gente virou humano? Como que é isso? Né? Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu podia ter nascido uma tartaruga? Né? Não, eu só podia ter nascido um ser humano. Então, essas mudanças de etapas,
elas são mudanças de uma quantidade daquilo que eu era, em termos de tamanho, de volume, ou houve uma mudança de qualidade? Antes era um filhote de jacaré e depois nasceu uma criança. Como que é isso? Não, a gente sabe que não. Então, a gente vai olhar essas etapas diferentes, o que, que elas significam, mas ao mesmo tempo uma identidade desde o primeiro momento. Isso é maravilhoso. E aí, no final, a gente volta para esses grandes assuntos e a gente vai repassando um pouquinho o resultado das nossas reflexões. Se estão prontos, a gente prossegue. Vejam que eu falo com um gosto muito grande desses assuntos, eles me encantam bastante, mas eu sou consciente que sempre a gente pode melhorar um pouquinho mais o jeito de falar e de explicar. Então, claro que depois as perguntas de vocês, os comentários, as provocações, tudo isso ajuda também a gente aprofundar e melhorar a forma de apresentar esse assunto. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é assim: o que é o embrião? Então, dentro do nosso estágio de desenvolvimento, a gente passa por algumas fases, né? É sempre bom a gente lembrar. Qual que é o ponto inicial das coisas? É quando, depois daquele encontro do espermatozoide e do óvulo, então o espermatozoide ele entra no espaço do óvulo, e quando ele entra, se fecha, tem ali uma reação química, se tranca tudo, né? E isso se chama fertilização. Então, o produto, o resultado da fertilização, da entrada do espermatozoide no óvulo, ele gera uma coisa chamada zigoto. Então, o zigoto é uma nova célula. Então, ele não reproduz só o que ele traz do espermatozoide, ele não reproduz só o que ele traz do óvulo, mas ele é uma nova combinação, é uma nova identidade genética. Então, aqui a gente tem já um ponto super importante. Então, depois que o espermatozoide ele entra no óvulo e o óvulo se tranca, né? Ali você tem o resultado da fertilização. E isso se chama zigoto. É uma célula. A gente poderia dizer com toda tranquilidade que é um embrião de uma célula só. Se fala geralmente em embrião unicelular, embrião de uma célula só. A partir de um certo período, a partir ali de 24 horas, eu não vou entrar no detalhe desse processo do movimento e da divisão celular, porque ela seria bastante complicada e exigiria, por exemplo, imagens, e eu não tenho direito autoral sobre imagem, então, para não complicar depois outras coisas, a gente vai ficar aí com algumas coisas um pouco para imaginar e vocês depois conferirem também com outras imagens. Mas a partir do momento da fertilização, você tinha dois gametas, vamos dizer assim, dois tipos de células, né? E elas se juntam e formam uma nova. Aqui tem um primeiro ponto que vocês precisam gravar e guardar com vocês. Então, o zigoto é uma nova célula. E uma nova célula que não é parte do corpo da mulher, não é parte do corpo do homem. É um novo indivíduo da espécie humana. Gravem isso com vocês, desde aquele primeiro momento depois da fertilização. Claro que ele tem um processo, o núcleo do espermatozoide vai se encontrar com o núcleo do óvulo, eles vão combinar tudo aquilo que vai ser a nossa identidade genética, as nossas possibilidades genéticas, tudo isso vai acontecer até a primeira divisão. Então, mas guardem isso aí com vocês. Então, a gente está se perguntando, né? O que é esse embrião? E a partir ali de 24 horas, ele começa a se multiplicar. Então, de 1 vai se dividir em 2, de 2 em 4, de 4 em 8, de 8 em 16, 16 em 32, 32, 64, e assim vai. Antes que a minha matemática fique muito forçada. Durante esse processo, vocês entendam o seguinte: houve a fertilização, o óvulo, o zigoto, o embrião, ele vai ter que viajar até a parede do útero
onde ele vai se instalar, onde ele vai fazer o ninho dele, vai cavar e vai se instalar. Quando ele se instalar, vai começar a ter um tipo de comunicação por sangue, né? Em que ele vai retirar também nutrientes do corpo, daquele útero, daquele corpo daquela mulher, daquela mãe, e ali ele vai também se alimentar e vai receber nutrientes para ele se desenvolver. Guardem um pouquinho essa imagem, porque ela é importante. Então, veja, entre o momento que eu tenho o zigoto até o momento em que ele faz o seu ninho, nido é ninho, nidação, fazer o seu ninho, até o momento que ele se implanta no útero, você tem ali um passar de dias. A gente pode falar em torno ali de 7 dias, mais ou menos, né? O que vai acontecer? A primeira coisa, alguns vão dizer, vejam, até que ele se implante, não vamos chamá-lo propriamente de embrião. A gente vai chamar de pré-embrião. Até eu coloco em alguma anotação lá no final, aqui. E aí a gente pula daqui, pula dali e fica interessante. Então, alguns vão dizer assim: olha, até ele se implantar, até o momento em que ele faz a nidação, não vamos dizer que ele é um embrião, vamos dizer que ele é um pré-embrião. Vocês vão entender, e a gente já falou, que às vezes há algumas mudanças na linguagem que só servem para modificar o nosso jeito de pensar e deixar a realidade mais fácil da gente engolir, mais palatável. Qual que é a diferença entre ele viajando até a parede do útero e a diferença depois quando ele se implantou no útero? Então, a gente vai olhar e a gente vai identificar que do ponto de vista de realidade, de qualidade, não tem mudança. A gente pode pensar em outras coisas. Então, por exemplo, olha que interessante. Pode acontecer que nessa viagem, então tá lá o embrião, né? Ele vai se multiplicando, aquele monte de célula vai se desenvolvendo, e ele vai ao mesmo tempo se compactando, e aí ele vai ficando parecido com um disco. Não vou dar detalhe dessas coisas porque a gente teria que dar nome e vai virando uma coisa bastante complicada. Nesse processo, pode acontecer que ele se divida em dois. Aí a gente não já ouviu falar, por exemplo, de gêmeos de um ovo só, univitelinos? Ou às vezes você tem gêmeos de 2 óvulos, né? Bivitelinos. Tem gêmeos de 2 óvulos, gêmeos de um óvulo só. Então, nessa fase, enquanto ele viaja até a parede do útero para se implantar, ele pode se dividir. Aí era um, aí virou 2. Aí ele se implanta, você vai ter ali gêmeos. Preste atenção numa coisa. Alguém vai dizer, olha, mas então não tem que esperar realmente ele implantar para você dizer que ele é um indivíduo da espécie humana? Porque até antes ele podia ser dividido em 2. E ele se dividiu. E tanto é que se implantou como 2. Olha que engraçado isso, né? Aí a gente vai, daqui a pouco, voltar nesse assunto. Mas aí eu vou dizer assim, ele se dividiu por quê? Então, ele se dividiu por razões que eu não consigo observar. Mas porque eu não consigo observar, não poderia entender que ele sabia que ele ia se dividir? Pode parecer confuso o que eu estou dizendo, mas a gente vai chegar depois num ponto que vai mostrar isso. Então, vejam só. Alguns vão dizer o seguinte: até que ele se implante, não vou considerá-lo como embrião. Eu vou chamá-lo de pré-embrião. E aí alguns vão dizer, posso fazer com ele nessa fase o que eu achar interessante. Então, até aquele momento, dentro de características que ele poderia se implantar, a gente faz com ele o que a gente quiser. Veja, quando o embrião ele está nessa viagem dentro do aparelho reprodutivo, né, feminino, ninguém mexe com ele, ninguém vai poder fazer nada. Mas e quando ele é preparado em laboratório? Então você consegue ver algumas características que você vai dizer assim, bom, nessa fase ele ainda não teria se implantado. Então ele é um pré-embrião, faço com ele o que eu quiser. Eu posso destruir, eu posso congelar, eu posso fazer algum teste, eu posso, né? Então vejam aí o cuidado. Aí a gente volta para aquilo que a gente estava conversando,
né? Então, o que é o embrião? Alguns vão dizer assim, olha, até a anidação, vocês já estão craque de entender, a implantação na parede do útero, ele pode se dividir. Então, seria indivíduo somente depois da anidação? A gente vai entender que não, não. Eu não consigo dizer o que ele vai fazer, mas ele sabe o que ele vai fazer. Quando você diz assim, padre, ele sabe, como é que ele sabe? Então, já já a gente vai olhar um pouquinho o problema da nossa cultura em relação a isso. Depois, tem uma outra coisa interessante, à medida que ele vai se multiplicando, então lembra, uma célula só tem o nome, qual é? Zigoto. A partir do momento que ele vai se dividindo, se multiplicando, sempre dentro de um mesmo espaço, então ele vai se compactar, vai formando como que um disco, né? Até o momento em que ele vai cavar na parede do útero. Essas células, elas têm a característica, prestem atenção nisso, da nossa observação de virarem qualquer coisa. Então você vai olhando lá, tem 64 células, aí não sei quantas, multiplica. Aí depois essas células vão virar o quê? Vão virar placenta, elas vão virar o pé, vão virar a coluna vertebral, elas vão virar a pele, o tecido do fígado, o tecido do coração. Nossa, essas células, elas podem virar qualquer coisa. Aí deram um nome para elas, totipotente. Então, células que podem vir a ser qualquer coisa. É assim mesmo? Pois é. Muitas vezes, quando destroem o embrião e implantam essas células para tentar recuperar um tecido de uma outra pessoa, geralmente aparece ali alguma situação de tumor, né? Mas elas não eram totipotentes? Elas não poderiam virar qualquer coisa? Então, a célula sabia o que ela ia ser, a gente não. Por isso, quando a gente destrói o embrião e quer colocar numa outra parte para ela se desenvolver, a gente não tem poder sobre aquilo que essa célula ela quer ser. A gente vai voltar nisso, espero que depois fique claro, você vai entender. Então, alguns pensam assim: se no estágio de mórula, então, mórula é essa fase da multiplicação até antes da implantação, cada célula é totipotente, não seria somente uma possibilidade de pessoa, uma pessoa em potência? Então, alguns vão dizer, mas será que o embrião, não é melhor você falar que ele é uma pessoa em potência? Se tudo der certo, ele vai ser uma pessoa. Mas então agora o que ele é? Ele é um jacaré? Ele é um mamute? E aí depois pode ser que ele... Não, não é assim. Então, o que a gente vai perceber, e aí eu acho interessante, que todas essas coisas que vocês já estão tendo como inquietação de perguntas, elas vão aparecer no próximo slide. O modo como a gente lida com as coisas que estão no limite da nossa observação. Depois, alguns ainda poderiam dizer, mas olha, só depois que se implantou é que tem garantia que ele vai se desenvolver, porque aí ele vai receber do corpo materno as condições do seu crescimento. Aí é uma outra coisa interessante. Porque quando você faz a fertilização in vitro, no vidro, né, no tubo de ensaio, e ela não aconteceu dentro do corpo feminino, né? Quando você faz a fertilização in vitro, o próprio, então, o zigoto, ele começa a se multiplicar até aquela forma que ele poderia se implantar, isso tudo vai acontecer dentro de um meio de cultura. Então, no caso, e isso a ciência mostrou, né, que ele também está por ele mesmo, ele também está por conta dele, que ele não recebe nada de outra coisa até o momento que ele se implanta. Então, isso se sabe que com a energia, com o material genético que trouxe do espermatozoide e que trouxe do óvulo, tem ali uma carga de energia que permite ao embrião viajar por conta dele. Ele se movimenta, ele tem energia, ele tem condições de, por um período, fazer a sua caminhada, a sua viagem, e aí ele se implanta e vai se desenvolver, ou se ele não se implantar por várias outras situações, ele vai sair depois na menstruação. Então ele morre e pode ser que ninguém perceba que tinha havido a fecundação e houve ali naquela menstruação o descarte de um embrião que não conseguiu se implantar. Mas olha que interessante, por mais lamentável que seja, a pesquisa com embrião humano in vitro, ela trouxe um entendimento
Ele precisa se implantar, de fato, mas ele já no início, ele tem uma capacidade, uma força que o leva a viajar até, se ele conseguir, chegar na parede do útero e se implantar. Guardem isso com vocês, porque depois vocês vão entender que essa necessidade que o embrião tem de se implantar no útero é semelhante à condição de cada ser humano que precisa se implantar na sociedade. Se você não for bem enraizado na sociedade, a sua vida perece. Se você não tem uma família que te acolhe, a sua vida definha. Se a sociedade não te dá condições para você se desenvolver no seu melhor, ainda que você esteja biologicamente vivo, é como se você estivesse morto. Então, a implantação, ela é necessária para o desenvolvimento, mas não é ela que torna o embrião uma pessoa. Ele já é uma pessoa dentro de outras condições, mas é um indivíduo da espécie humana. Guardem isso com vocês. Nesse ponto, algumas coisas elas ficam engasgadas, porque ao mesmo tempo que eu já avanço num certo assunto, tem coisa que não está bem respondida e o próximo slide ele tende a ajudar justamente nisso, porque ele fala da nossa dificuldade de enxergar as coisas, dos limites da nossa cultura. Nós temos uma sociedade que ela se organiza e tem a sua força naquilo que ela observa, naquilo que ela consegue controlar, naquilo que ela consegue quantificar. E aí eu coloco para vocês, são palavras um pouco mais complicadas, mas elas são muito importantes para a gente entender esse assunto. Porque quando eu estou diante do embrião humano, a sua aparência não me diz nada. Ou eu posso dizer simplesmente que é um amontoado de células, como alguns costumam dizer. Né? É um amontoado de células, é como uma amora, aquele monte de bolinha, né, da amora e tudo mais. Então, a nossa sociedade, ela se baseia bastante na fenomenologia. O que é a fenomenologia? É aquilo que aparece para mim. Então, por exemplo, eu olho uma criança, ela interage comigo, ela chora, ela grita, se ela já tem um tal desenvolvimento, ela fala, ela interpela, ela pergunta, ela me provoca. Quando eu olho para o embrião, se eu olhar para o embrião como que chama, num tubo de ensaio, o que ele fala comigo? Ele não fala nada. Ele não me provoca em nada. E parece até, num ponto de vista, alguma coisa que possa ser descartável. Depois, eu olho, por exemplo, para uma criança, um adulto, eu percebo que ele realiza funções que eu consigo identificar. Correu, trouxe um copo d'água, levou ali a vassoura até no tal lugar. Há elementos de funcionalidade que eu consigo verificar. Agora, o embrião, que função ele realiza? Se eu não conhecer os processos químicos, não vou perceber nada. Depois, uma criança parece ter mais utilidade que um embrião. Uma pessoa adulta parece ter mais utilidade que um embrião. Então, a nossa sociedade ela é bastante forjada no aspecto do fenômeno. Eu coloco aí fenomenologia, mas alguém que é mais acostumado com a filosofia vai entender que essa palavra ela significa também outra coisa, uma corrente específica de sua de filosofia. Então, aqui eu estou falando desse elemento mais do visível. Quando a gente pensa, um outro elemento que vai além da aparência é uma coisa chamada ontologia. É aquilo que é independente da minha capacidade de observação, independente da minha capacidade de interação. Então, por exemplo, as coisas são o que são, mesmo que eu não saiba dizer nada sobre elas. Quer ver? Pensando em algum momento que o ser humano entra em contato com um tipo de raiz para comer, e que essa raiz, se ela não for cozida, ou assada, ou queimada, ela é extremamente tóxica. Veja, mesmo que o ser humano não consiga interpretar, entender ou conhecer, se ele comer aquela raiz crua, ele vai passar mal. Então, independente da minha capacidade de observar, aquilo é o que é e tem efeito sobre mim.
E pode ter coisas que eu vou interferir e eu não percebo os efeitos, mas eu estou desrespeitando o ser daquela coisa. Olha como isso parece ser um pouco filosófico, mas vamos usar um elemento final. A semana, no próximo encontro, a gente vai ter isso mais claro. Tudo que você não conseguir enxergar no embrião, você também não vai enxergar na pessoa idosa, convalescente, doente e que vai perdendo as suas capacidades. Por exemplo, se você entende que pessoa é sempre aquele que fala, que interage, que conversa, que faz, que realiza, produz, que compra, que consome, o que é aquela pessoa em estado vegetativo? Não interage. Você consegue atribuir a essa pessoa que está em estado vegetativo o mesmo com a pessoa com quem você sai para fazer uma caminhada? Do ponto de vista do fenômeno, da aparência, da função, da utilidade, não é mais a mesma coisa. Do ponto de vista da ontologia, deixou de ser um indivíduo da espécie humana? Então, olhem como é interessante, e São João Paulo II ele vai falar disso, né? Há uma cultura de morte que ela vai fechando os nossos olhos para observar a própria realidade, aquilo que é, e a gente começa a se fechar só naquilo que a gente observa, só naquilo que tem funcionalidade. Tudo aquilo que a gente não enxergar no embrião, a gente também não vai enxergar na pessoa idosa que está convalescente, com uma doença terminal ou cada vez mais debilitada das suas funções. Então, aquelas coisas que a gente nega no início da vida, também a gente pode negar no final da vida. Aí é um ponto importante que ser pessoa é alguma coisa que você é desde o primeiro instante da sua existência. Então, não tem nada que te faça mais pessoa. E não tem nada que aconteça que faça você ser menos pessoa. Isso do ponto de vista da sua individualidade biológica. Se você falar a pessoa é aquela pessoa educada, é aquela pessoa cordial, é aquela pessoa ética, então quando você peca, você está sendo menos pessoa. Quando você vai crescendo na santidade, está sendo mais. Beleza. Mas aqui a gente está falando pessoa como um conceito mais de um indivíduo da espécie humana. Nada te diminui como pessoa, e nada te multiplica como pessoa. Ser pessoa é uma realidade e ponto. Isso é importante que a gente guarde. Então, não tem etapas que você se transforma e você não era pessoa e agora é. Ou você é pessoa e deixou de ser pessoa. Quer ver? Né? Quando uma pessoa ela está em estado vegetativo, ela não fala, ela não se mexe, ela não interage, tem várias coisas. É como um violão cujas cordas quebraram, rasgaram, romperam, né? Perdeu a possibilidade de se comunicar com o mundo externo, mas deixou de ser o que era. Quando um violão perde a sua capacidade de se comunicar exteriormente, você fala o quê? Agora ele virou uma xícara? Então, o violão você respeita a ontologia dele. O ser humano, a gente não enxerga a ontologia e a gente tropeça só na fenomenologia. Olha como isso é interessante. Eu sei, eu disse já a vocês, é uma aula para assistir várias vezes, fazer anotações e depois observar o mundo como ele está funcionando. Depois, o segundo item desse elemento cultural que impede a gente de enxergar o embrião como pessoa, tem a ver com essa cultura de morte tão denunciada por São João Paulo II, na chamada Evangelium Vitae, que foi aquela encíclica que ele escreveu e dela a gente já falou num passo anterior. Qual que é o problema da cultura de morte? É que ela só vai avaliar a vida e as coisas conforme a sua utilidade. Então, qual que é a utilidade do embrião? Depende. Ah, não, esse embrião vai ser uma criança saudável, os pais vão ficar felizes. Nossa, tem muita utilidade. Esse embrião, ele tem aí um problema genético e vai nascer com algum tipo de enfermidade ou alguma coisa. Não, então ele vai ser um sofrimento para a família. Então ele não é útil, ele não vai trazer prazer. Olha o perigo dessa cultura de morte. Ah, não, mas essa pessoa ela está tão doente e assim ela não tem mais forma nenhuma de melhorar, recuperar a saúde dela. Então é melhor que a gente coloque fim a esse sofrimento dela e da família. Veja, isso é cultura de morte. Cessa a utilidade de uma pessoa.
Ela deixou de ser pessoa? Uma pessoa se mede pela sua utilidade ou pela sua dignidade? A cultura de morte esquece o que significa a palavra dignidade, ou só reconhece dignidade aquilo que tem utilidade. Depois, ainda um outro problema. Essa cultura de morte, ela traz uma arrogância do mais forte sobre o mais fraco. Olha, eu quero ter filho e eu não quero que o meu filho tenha tendência a ser calvo como eu sou. Bom, eu estou entendendo que eu posso dar ao meu filho um projeto genético. Então eu quero a interferência sobre ele seria herdeiro de um patrimônio genético, mas eu quero fazer diferente porque eu não quero que ele tenha uma característica que eu tive. Há uma arrogância aí. Ou, por exemplo, eu não aceito que nasça alguém que venha ter um tipo de problema, que vai ter que usar óculos ou algum outro tipo de situação. Vocês vão perceber como que vem o palatável, como que vem o caminho da gente aceitar essas coisas. Não, mas a gente não quer gente sofrendo, a gente não quer gente com essa tal doença, a gente não quer gente né? No fundo, e isso ninguém vai negar, lembra que eu falei para a gente não ter o discurso de diabolizar as coisas, mas por outro lado, será que a gente também não está preparando uma sociedade que só quer que as pessoas sejam úteis? Não faz parte da existência também conviver com a nossa vulnerabilidade, que foi uma palavra que a gente já estudou junto nesses dias? E depois tem um outro problema. A vida humana de cada pessoa, ela é uma disponibilidade técnica? Ela está disponível para que a técnica possa nela ser exercida? Ela está disponível para o mercado? Então a gente vai ser uma fábrica de filhos para alguém que está procurando ter filho? É esse a resposta que a gente vai dar ao sofrimento desses que gostariam de ser pais? Então aqui aparecem várias coisas que elas explicavam ali. Então, por exemplo, né, quando alguém diz, olha, mas até a nidação, enquanto não colou lá na parede do útero, não dá para a gente dizer que é pessoa. Oxe, é o que é ou só é o que você consegue observar? Como é que fica? E quando anos atrás, né, não tinha essa possibilidade nem de observar isso, não existia, o que você chamava isso então? Olha que interessante. Então, tem várias coisas aqui desse eixo das dificuldades culturais que lançam uma luz muito profunda sobre esses assuntos que a gente está trazendo. Agora aqui onde eu digo assim, né? O conceito de pessoa ele é caríssimo, preciosíssimo dentro da reflexão que a igreja faz em relação às questões do embrião. Então, né? O embrião humano vira um jacaré depois? Não, não vira. Né? Há uma continuidade, a gente vai ver essas características. Então, a gente sempre fala o conceito de pessoa, mas ele é um conceito filosófico, é uma linguagem teológica, né? Depende de um reconhecimento do Estado. Uma coisa importante para a gente trazer para reflexão o embrião é um indivíduo da espécie humana? Ele é um pedacinho do corpo da mulher? A gente sabe que não. Ele tem uma identidade genética diferente, né? Pega um pouco dela e pega um pouco do genitor, né? Do pai, né? Então não é parte dela. E não é parte dela, mas não é o inimigo dela. Tanto é que, dentro de situações normais, o sistema imunológico da mulher não vai agir contra o embrião. Né? Tem toda uma comunicação bonita e diz: olha, o que está aqui não é um problema para você. Né? Então, aqui a gente vai olhar, quando a gente pensa no embrião, o embrião é uma realidade biológica verificável. Então, por exemplo, se você pegar uma célula do tecido da pele, uma célula do fígado, uma célula do coração, e colocar no meio de cultura, de forma que ela continue viva, ela vai se reproduzir e continuar sendo o quê? Sendo uma célula de pele, uma célula de fígado, uma célula de coração. Quando você pega o zigoto, que é essa célula produto da fertilização, ela vai se desenvolver e, se forem dadas as condições certas, se desenvolve como um indivíduo. Então, é uma realidade biológica verificável. O ideal era que a gente não tivesse nunca verificado, que nunca tivesse saído do corpo humano e foi colocado depois em laboratório. Mas mesmo assim, é uma realidade verificável. Depois, você tem etapas distintas quantitativamente. Então, tem uma diferença.
Você olhar o zigoto, que é uma célula, né? É um embrião unicelular. Você olhar o embrião numa fase de mórula, depois quando ele, né, se implanta, vai se desenvolvendo, começa a formar a formação do corpo. Lá por volta de 8 semanas, tudo montadinho, arrumadinho, é um feto, né? E aí depois uma criança, depois um adolescente irritante, tadinhos, né? Veja, são etapas distintas quantitativamente. Você tem mais célula, você tem mais massa, você tem uma complexidade das coisas, mas não é uma etapa distinta qualitativamente, não é. E aí a gente olha, a gente vai repetir isso depois, mas o embrião, desde o primeiro momento, a gente vai ver um elemento super interessante em relação a isso, é o embrião que coordena o seu trabalho, as suas mudanças, elas são mudanças na ordem de uma continuidade, e tem uma evolução que é uma gradação. Uma etapa sempre supõe e abraça a anterior. Então, é muito importante, a gente permanece com o conceito de pessoa, mas sempre reflita como também indivíduo da espécie humana. Você vai ver que tem várias coisas aí que vão agregar uma riqueza para a reflexão desse assunto que a gente está. Se tudo está bem, a gente prossegue agora para essa parte que eu acho que ela é apaixonante. Tem aí uma indicação de um estudo da Nature de 2002. Aí agora algumas peças elas vão se encaixar. Eu dizia, o produto da fertilização é o zigoto, né? Juntou o espermatozoide, ele entrou dentro do óvulo, fechou, e ali dentro de um processo ele vai começar a se dividir. Aí ele se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8, 16, 32, 64 e assim vai, né? Essa divisão é à toa? Essa divisão ela é aleatória? E muita gente que usava aquela ideia do discurso de serem células totipotentes, que elas podem vir a ser qualquer coisa, achavam que era bastante aleatório. Alguns pesquisadores tiveram a curiosidade num tipo de célula de um zigoto, de um animal específico, na hora que teve a primeira divisão, então formou uma e duas, eles tiveram uma curiosidade. Vamos colorir uma dessas células e observar que uma vai ficar com uma cor, outra vai ficar com outra. Quando elas se dividirem, será que isso tudo vai ser aleatório? Será que assim não dá para saber como é que vai ser um lado ou outro? Aí é que a gente volta. A gente não consegue observar. A gente não sabe. O embrião sabe. O zigoto, quando se divide, sabe. E aí identificaram uma coisa muito interessante. Na primeira divisão celular, então quando ficou uma e outra, ficaram duas, colocaram alguma coisa para ser corante ali, para poder identificar por cor aquele processo de divisão. E nesse processo, não foi uma divisão aleatória, como vocês conseguem ver na imagem, que está mais aqui no meio, essa esverdeada. É uma célula, ela vai se dividir, e ela vai se dividir, e vai criar aquilo que a gente vai chamar de placenta. A outra célula da divisão, ela vai se dividir naquilo que vai ser depois a formação do corpo daquela criança. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto que você olhando do lado de fora, você diz é uma amora, é uma mórula. Cada célula vai virar qualquer coisa. Não, a célula sabe o que ela vai ser. Nós é que imaginamos ou atribuímos que ela vai ser qualquer coisa. Então, o resultado dessa pesquisa, eu coloquei em inglês porque quis colocar o mais próximo daquilo que é o original, citando, né? Então, usei imagem que não são minha, é importante deixar isso claro, mas doei a fonte de onde eu tirei. Então, é um artigo de 2002 da revista Nature. O título do artigo já é interessante. Your Destiny from Day One. O seu destino desde o dia 1. E aí eu coloco um trechinho aí da abertura do artigo que diz assim: o seu mundo foi formado dentro das primeiras 24 horas depois da concepção, ou depois da fertilização, se preferirem. Onde
a tua cabeça e os teus pés vão brotar e de que lado é, e de que lado vai formar a sua coluna e e a sua barriga estavam sendo definidas nos minutos e horas depois do esperma e o óvulo unidos. Então, desde aquele primeiro momento, onde que vai estar seus pés? Onde que vão estar seus pés? Que lado que vai estar sua barriga, sua coluna? Tudo isso já estava sendo decidido dentro daqueles primeiros minutos da divisão celular. Olha que interessante. Então, não é um processo aleatório. Não é alguma coisa que se torna depois disponível para você fazer qualquer coisa. Desde o primeiro momento, aquela programação do próprio zigoto sabe como vai ser. E é por isso que ele também sabe se ele vai ser só um ou se ele vai ser dois. Então, o fato de, até antes da implantação, ele poder se dividir, não significa que não era um indivíduo. É que a gente não consegue observar e saber se ele seria um ou se ele seria dois. Mas ele sabe o que ele seria. Entendem? Como é que ele sabe? Então, aqui a gente tem aquele elemento. A minha observação não permite identificar, mas a ontologia dele permite que ele seja o que ele tem que ser desde o primeiro momento. Eu acho essas coisas maravilhosas. Claro que aqui a gente está fazendo um esforço de tentar simplificar coisas que são conteúdos bastante densos e complicadíssimos. Vamos para frente, porque isso é apaixonante. Aí a gente volta, então, nesse assunto. Então, alguns queriam colocar que até a possibilidade da implantação dentro ali dos primeiros dias, antes do 7º, 8º dia, seria chamado de pré-embrião. Aí você pode fazer com ele o que você quiser, né? Porque ele ainda não implantou, ainda não nidou, você não sabe se é 1 ou se é 2, né? Veja, depois disso, não dá para eu dizer que tem uma diferença de realidade entre o pré-embrião e o embrião. Tem uma diferença de observação da minha capacidade ou incapacidade, né? Então, a possibilidade da divisão embrionária antes da nidação seria argumento suficiente para tratar o estágio mórula como mais disponível para experimentação e descarte? Não. A gente já viu que é a mesma realidade, dentro de um dinamismo diferente de aparência e de desenvolvimento. Depois, a gente entra em uma outra etapa, né? Dentro dessas etapas do desenvolvimento embrionário, né? Quando eu olho o feto, então já tem aí, quando a gente olha aí, né, a 8ª semana, a organogênese já está completa, né? O que é legal a gente pensar? Bom, cada etapa tem suas diferenças fenomenológicas observáveis. Eu observo o número de célula diferente, eu observo o processo de compactação e assim vai, né? Mas não tem nenhuma mudança qualitativa, as mudanças são quantitativas, não qualitativas. Então, ao longo da nossa existência, a gente vai ter mudanças que elas dizem respeito à quantidade de coisas, mas não à qualidade, né? Eu acho que isso já está bastante batido e a gente consegue avançar. Então, veja, apesar das mudanças que você observa, então do zigoto para a mórula, depois a implantação, depois o desenvolvimento da organogênese até a forma fetal, até a criança, até o adolescente, o adulto, o idoso, né? Tudo isso daí, a gente está sempre diante do mesmo indivíduo, né? É interessante, né? A gente olhar esse elemento, está sempre diante do mesmo indivíduo. Perfeito. Veja, por que cria a expressão pré-embrião? Justamente para poder acalmar a opinião pública diante das pesquisas com o embrião, né? Isso nasce de tradição inglesa, né? Mas é um jeito de você criar uma realidade a partir de uma mudança de uma palavra, né? Mas depois, quando você olha aquilo que eu dizia, né? Sempre olhar a realidade aqui, o indivíduo da espécie humana sempre uma realidade
biológica verificada. Então, não tem alteração, não tem mudança em relação a isso. Aí, o último elemento que eu acho que é importante a gente ficar com ele, né, é justamente isso. O zigoto, desde o primeiro momento, a gente já fez referência a esse artigo, é ele que coordena o trabalho, é ele que estabelece uma continuidade. A gradação ela sempre vai supor as etapas anteriores, né? Há um autor que ele compara o zigoto como se ele fosse o terreno onde vai ser a construção, o material que vai usar na construção. É ele um engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o mestre de obra, ele é o pedreiro. E ele é a pessoa que vai morar lá dentro, né? Então, o zigoto, ele cuida de tudo. E se a gente não criar obstáculo, ele vai prosseguir a história dele e um dia vai ser como um da gente também, né? Mesmo que naquele primeiro momento a gente não tenha os elementos de observar, mas a ontologia, a realidade dele já está ali. Depois, como é importante a gente frisar, o zigoto já é um novo indivíduo da espécie humana, com sua divisão executa seu próprio projeto de existência, né? A relação entre o zigoto, mas depois o embrião já implantado, né, com o corpo materno é de simbiose, não é de parasitismo, é sempre importante a gente lembrar. Há também uma contribuição de um para o outro, né? E isso eu já mencionei, é ele que viaja até implantar-se com sua própria carga de energia. Depois, claro, ele vai precisar, mas isso lembra também como a gente precisa do apoio daqueles que nos acompanham. Sua implantação é semelhante à necessidade humana de acolhida. Então, a vida humana ela é marcada por todos esses elementos da nossa vulnerabilidade e da nossa acolhida. E tudo que é aquilo que a gente atribuir ao embrião humano, a gente vai conseguir enxergar também na pessoa idosa ou naquele que está numa fase terminal da vida. Todo mundo pode estar na fase terminal, né? A gente não sabe em que ponto da fila da morte a gente está, né? Mas aí acredito que a gente vai chegando já ao final dessa aula. Espero que essas coisas fiquem claras, mas elas precisam ser mastigadas, assimiladas, tá? Então entendo que só apresentando a ideia não é suficiente. A gente precisa voltar a alguns outros elementos. Separo para vocês aqui um pouco do magistério da igreja. João Paulo II, com aquela inteligência dele, é impressionante, porque vocês vão ouvir de vez em quando as pessoas dizendo assim: houve um momento que a Igreja Católica dizia que a alma chegava no momento para o homem, chegava no momento para a mulher, e assim vai. Tem umas coisas dessas que fazem referência a Santo Agostinho e a São Tomás de Aquino. O que é interessante, mesmo que tenha havido algum momento de achar que a alma no homem chegava em 40 dias, a alma na mulher chegava em 80 dias, né? Olha que machismo aí aplicado a um tipo de biologia pré-científica. A igreja sempre, ininterruptamente, ela foi contrária a qualquer forma de aborto, tá? Então isso é sempre importante. Hoje, em relação à alma, né? Quando é que a alma chega entra no corpo da gente, né? Sempre vai identificar assim, a partir daquele primeiro momento da sua existência, é o momento que você tem a sua alma, tá? Então, a partir do momento zigoto. Claro que toda vez que a gente entra nesses detalhes assim muito claro, muito específico, é meio esquisito de falar. Mas João Paulo II está discutindo aqui um pouco sobre esse assunto da alma, mas ele vai usar uma argumentação muito importante. Não podendo a presença de uma alma espiritual ser assinalada através da observação de qualquer dado experimental, quer dizer, você não consegue colocar uma alma lá no microscópio, são as próprias conclusões da ciência sobre o embrião humano a fornecer uma indicação valiosa para discernir racionalmente uma presença pessoal já a partir dessa primeira aparição de uma vida humana. Como poderia um indivíduo humano não ser uma pessoa humana? Então, aqui é a pergunta que ele faz. Depois trago para vocês também 2 trechinhos da Dignitas Personae. Então, a todo ser humano, desde a concepção até a morte natural, deve reconhecer-se a dignidade de pessoa. Então, o zigoto merece ser tratado como pessoa,
o embrião merece ser tratado como pessoa, o feto merece ser tratado como pessoa, o idoso que está lá acamado, o idoso que está em estado vegetativo, a pessoa que está com uma doença terminal em estado vegetativo, também deve reconhecer a essa pessoa a dignidade de pessoa. O embrião possui por si mesmo, por isso, o embrião humano, por isso, possui desde o início a dignidade própria de pessoa. Então, são afirmações importantes para a gente sintetizar esse elemento. E agora, então, a gente volta no assunto, né? Quando a gente pensa no aborto, a gente não pode descartar a ideia de que se trata de matar um outro indivíduo da espécie humana. Então, aqui é importante a gente ter isso. Quando algumas pessoas discutem, por exemplo, né? Mas e se foi um aborto? Porque a moça ela sofreu uma violência sexual e tudo mais, né? Veja, a quem defende dessa maneira, a pergunta que a gente está dizendo é assim: você tem que combater para que nenhuma pessoa sofra violência sexual. E não dizer, olha, você sofreu, ficou grávida, então, como a gente não resolve o problema da violência sexual, então você destrói essa outra pessoa, então tá resolvido. Não poderia ser assim, né? Depois, quando você fala de técnicas de reprodução humana, por exemplo, a fertilização, bom, a inseminação artificial, vale a pena lembrar o que Paulo VI já dizia, tudo que tem a ver que tira do ambiente da intimidade do casal a reprodução humana não é compatível com a fé cristã. Então, recorrer à inseminação artificial já seria uma coisa complicada também. E depois, preparar um embrião em laboratório para depois fazer a transferência do embrião, qual que tem aí o problema, né? O problema de você manipular um outro ser humano, colocá-lo diante do abuso, do risco. Depois, eu quero um filho, eu não quero dois. Eu preparo 3 embriões, o primeiro já implantou e está em desenvolvimento. Esses dois, eles têm a mesma realidade material do primeiro que está implantado em desenvolvimento. Mas a eles eu vou negar porque não os observo como o filho que eu desejava. Olha como entram coisas aí que são bastante delicadas e difíceis, né? Congelar um embrião é congelar um indivíduo da espécie humana. Você não ia congelar um filho seu, você não ia congelar um irmão seu, né? Então o congelamento já é. E depois sempre tem o risco do descarte, ou depois dele ser usado, como a gente coloca aí embaixo, com célula-tronco, como célula, estoque, né, de célula-tronco embrionária. Lembra a distinção entre célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta. E depois o risco que você tem da engenharia genética, se ela for para uma terapia, um cuidado, né, de recuperação da saúde, é uma maravilha. Mas engenharia genética aplicada para não deixar que alguém possa nascer com algum problema de saúde. Quer dizer, ninguém quer que as pessoas nasçam com alguma doença, mas ninguém pode impedir alguém que vai ter uma doença de nascer, né? É aquela situação, por exemplo, dos anencéfalos, né? A anencefalia é uma doença na criança, o anencéfalo é uma doença na mãe. E, infelizmente, o entendimento de muitas pessoas é como se o anencéfalo fosse uma doença na mãe que tem que ser extirpado, né? E, na verdade, é ele que sofre de uma enfermidade. Então, aqui eu acho que os pontos eles ficam um pouco mais claros, tá certo? Dentro de 40 segundos eu aguardo se tem perguntas, comentários aí, sempre isso é importante, né? E aqui já anuncio o tema da nossa próxima aula. A semana que vem a gente tem a aula normal, né? Claro que depois quem estiver assistindo como gravações aí já nem importa, né? Mas na outra semana, que vai ser dia de Santa Rita, a gente não vai ter aula. Então a gente vai ter aula no dia 13 de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima, interrompe, não faz aula na semana seguinte, para depois concluir na outra semana. A gente vai ter uma semana de intervalo para que tenha tempo também de reassistir as aulas, voltar aos vídeos aí, tá certo? Como não houve pergunta, a gente vai encerrando por aqui e agradeço aí a participação de vocês, tá bom? E depois vão deixando os comentários também para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar ou responder alguma coisa. Fiquem com Deus, boa noite aí, Deus abençoe.